Olá, sétimo ano, estamos aqui novamente, eu, professora Cláudia Fávero, e vocês, para fazermos a resolução de atividades referentes ao conteúdo, visto anteriormente, que são os períodos compostos por coordenação. Então, lembrando, se eu tenho um período e ele é composto, eu tenho mais de uma oração dentro desse período. E essas orações são independentes, por isso, então, coordenação. Vamos lá? No nosso livro, nós temos o verbete tia, tá? E as próximas questões se referem a esse trecho, que foi extraído de um dicionário geral de língua. Então, nós temos ali, irmã do pai ou da mãe em relação aos filhos destes. Toda infância varrida de tias, umas mais velhas, outras mais moças. Muitas vezes, eu chegava em casa e caía sobre mim aquela saraivada de tias. Quando fui para a escola pública, uma tia me levava, outra me trazia. Bom, então observem bem esse trecho, E a primeira pergunta é: o trecho entre aspas, ele corresponde a quê? Ele nos traz ali uma acepção ou um exemplo de uso. Então, voltemos ali. Primeiro ele diz, irmã do pai ou da mãe em relação aos filhos destes. Isto nós percebemos, que é uma explicação sobre o que seria a tia. E aí, entre aspas, ele traz toda a infância varrida de tias, umas mais velhas, outras mais moças. Muitas vezes eu chegava em casa e caía sobre mim aquela saraivada de tias. Quando fui para a escola pública, uma tia me levava, outra me trazia. Não é uma acepção, Aqui nós temos o quê? Um exemplo de uso, certo? E quantas orações nós conseguimos perceber ali no trecho? Uma tia me levava, outra me trazia. Bom, primeira coisa que eu preciso pensar é em relação aos verbos, Porque nós vimos que cada oração é formada por um verbo. Se eu tenho um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações, e assim por diante. Pode ser também, no lugar do verbo, uma locução verbal. Também vou contar como apenas uma única oração. No trecho, uma tia me levava, outra me trazia, nós nos deparamos com dois verbos, correto? O primeiro verbo, levava, do verbo levar, e a outra, trazia, do verbo trazer. Então, duas ocorrências de verbos. Então, eu tenho aqui duas orações, certo? E essas duas orações, elas são coordenadas sindéticas ou assindéticas. Lembrando que sindéticas, sim, existe ali uma conjunção. E assindéticas, não apareceu a conjunção. Ou seja, eu não tenho a conjunção quando elas são assindéticas. Nesse trecho, a primeira oração, minha tia me levava. Nós não percebemos aqui nenhuma conjunção, certo? Segunda oração, outra me trazia. Também não tenho conjunção. O que liga uma oração à outra? Apenas a vírgula. Nós vimos na aula anterior que quando temos as orações coordenadas assindéticas, ou seja, que não existe ali a conjunção ligando, é obrigatório o uso do quê? Da vírgula, Então, eu tenho a vírgula e não tenho a conjunção. Então, eu vou classificar essas duas orações como coordenadas assindéticas, certo? Reescreva o trecho. Uma tia me levava, outra me trazia, empregando então a conjunção que vai estabelecer algumas relações. Quais são essas relações que eles pedem? No primeiro momento, uma relação de oposição, ou seja, algo contrário, que contraria, seriam as conjunções adversativas. E num segundo momento, uma conjunção que indique soma, que tem a relação de soma, ou seja, uma conjunção aditiva. Então, no primeiro momento, eu poderia fazer a seguinte construção. Uma tia me levava, mas outra me trazia, certo?
Lembre-se que antes das adversativas, sempre eu utilizo a vírgula. Então, vou, né, construir a minha oração desta forma, correto? E para indicar a soma, né, uma das conjunções mais utilizadas das aditivas são o e, é o e, né? Então, como que ficaria? Uma tia me levava e outra me trazia, tá? Lembre-se que para eu usar a vírgula antes do e, os dois sujeitos precisam ser diferentes, e aqui não. Está falando da tia, tanto aqui como aqui. O sujeito é o mesmo. Então, eu não posso utilizar a vírgula, certo? Perceberam como existe realmente essa relação, né, de oposição aqui, quando ele diz o mas? E existe a soma, né, quando eu digo e, então por isso que o uso adequado das conjunções é muito importante. Porque se nós usarmos, né, a conjunção de forma equivocada, a minha ideia não pode ser, de repente, entendida, né, pelo outro como realmente eu gostaria que fosse. Então, tá, usem com bastante calma ali as conjunções, estabelecendo essa relação de sentido desejável, tá? Aqui nós temos um verbete, né, sobre tambor. Percebam que eu tenho a palavra, depois ela é separada silabicamente, né? E aí, primeiro, música, né? Designativo de instrumentos de percussão cilíndricos, fechados por couro ou plástico, que, quando vibrados por baquetas ou pelas mãos, produzem sons semelhantes, mas de tons e intensidades que dependem do seu tamanho, como o tarol, o surdo, a zumbada e etc. Nós percebemos que existe uma continuação, né? Depois ele fala sobre o tambor de guerra e o tambor surdo. A pergunta é: produzem sons semelhantes, mas de tons e intensidades que dependem de seu tamanho. Qual é a relação de sentido que a palavrinha, né, que a conjunção mas estabelece? E aí, então, explique a sua resposta. O que nós devemos pensar? Que o mas, normalmente, né, ele é utilizado mostrando uma adversidade, uma oposição. Então, a primeira oração, a ideia dela, se opõe à ideia dessa segunda oração. Então, quando ele diz, produzem sons semelhantes, e depois ele fala, tons e intensidades que dependem de seu tamanho, quer dizer que os sons são semelhantes, mas as intensidades, né, os tons, não, porque esses vão depender. Então, existe ali o quê? Essa adversidade de ideias. Uns, né, são semelhantes, os sons são semelhantes, já os tons e as intensidades, não. Elas vão depender de algo, né? Então, por isso, eu uso a conjunção que mostra justamente essa oposição de ideias, tá? Então, ali a resposta, né? Ao ligar as ideias no período, estabelece a relação de oposição. Por quê, né? Pois opõe semelhança e diferença. Os sons são semelhantes, mas os tons e intensidades não, certo? Espero que tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau.